E vamos falar do sempre péssimo Daronco. O Daronco é um brincalhão. O que o Daronco fez com o Flamengo hoje é uma vergonha. Fala mesmo que é clubismo, fala que o pilhado tá dando chilique, um papelão. O Daronco, ele é sempre péssimo. É sempre péssimo que tem uma babação de ovo da CBF em cima desse cara. Não sei se porque quem é mais musculoso tem que ter mais moral, só tem músculo. É um árbitro horroroso. O pênalti que ele deu do Davi Luiz hoje, falei com tudo que é comentarista de arbitragem que eu conheço, pra não ser injusto. Falei com o Flávio Prado também, que fez curso, falei com o Bruninho aqui na mesa. Foi um pênalti gritante, que ele prejudica um clube que tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo tem sim que ir lá na coletiva e esculhambar o tal do Anderson Daronco. Um árbitro sempre horroroso, sempre que cria polêmica, não é afastado, mas eu vou falar do Daronco quando eu for falar do jogo do Flamengo. Porque jogador, quando erra, pune até a mãe do jogador. Agora, quando é um árbitro que prejudica um clube descaradamente, como fez o Daronco hoje no pênalti do Davi Luiz, eu quero ver se ele vai ser afastado. Eu quero ver se ele vai ser botado na geladeira. Eu tô louco pra ver isso, porque eu sei que não vai. Porque ele é sempre horroroso e nunca ele é punido. E aí um primeiro tempo muito movimentado e os gols na segunda etapa, Zinho, é isso? Foi isso. Muito desfalcado o Flamengo, como você mesmo já disse aí. Jogando na arena não é fácil, é um jogo muito complicado. O Atlético Paranaense é um dos times que, assim, como mandante, é muito difícil ser batido. O trabalho do Cuca lá, time muito bem estruturado, organizado. O Fernandinho sendo sempre uma referência no meio campo. O Nicão, né, começou pelo lado direito. É um time forte, né, mas o Flamengo não se abateu, não. Tem um elenco muito bom, né. Então você olhar que jogou na frente Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, o Lohan fazendo a função do Arrascaeta. Aí a parte ali atrás é que tinha improvisações. O Léo Ortiz jogando como volante, fez um bom jogo, mas infelizmente também sai sentindo, né, a perna, e ainda não foi informado, né, o que aconteceu, mas ele pede a substituição. O Bruno Henrique sai também no intervalo porque se sentiu mal. O Gabigol entra no jogo e esse gol aí é um gol anulado do Gabigol, né? Teve aí a dúvida, a checagem, mas ele estava em posição irregular, espaço ali, né, milimétrico, só o VAR mesmo, né? E o Atlético nessa jogada aí chega ao seu primeiro gol, né? Que é um lance, aquela polêmica de sempre. A bola bate realmente na mão do Davi Luiz. Eu, particularmente, acho que esse é muito difícil. O cara, né, é muito rápido o lance, o espaço é muito curto. O jogador do Atlético Paranaense, para mim, ele finaliza já até com intenção de chutar no braço do adversário, né? E aí vai pro VAR, a câmera ali entra, mostra ali a bola pegando na mão, é a regra. Eu discordo um pouco, né? Porque o árbitro estava pertinho e não deu. Então a interpretação dele, para ele, não foi pênalti. Aí vai pro VAR, é um lance interpretativo, né? Mas pênalti, o Fernandinho bate muito bem, faz o gol, e aí vem a polêmica, porque o Flamengo, quando empata, é nos acréscimos. E o pessoal do Atlético Paranaense reclamou muito, né, do tempo de acréscimo. Não estava reclamando quando estava 0-0. Né? Até aí tudo bem. Mas é aquela coisa, né? O choro, é a reclamação. Mas o Flamengo chegou ao empate com um garoto que vem do banco, que entra no segundo tempo. O Everton, né, e faz o gol de empate. O Flamengo já tinha tido numa bola parada também o Pedro cabeceando. E poderia ter saído o gol de empate. Jogo muito equilibrado. O comando do jogo ele oscilou muito. Ora o Atlético estava melhor, ora o Flamengo estava melhor. Acho que é um resultado justo o empate pelo que aconteceu no jogo. O que me chamou a atenção é que o Flamengo, com todos os desfalques, a gente está falando assim, é o melhor elenco. Tudo bem, para quando você perde 2, 3, 4 jogadores, mas 10 jogadores, 9, 10 jogadores, faz muita falta, né? Se a gente estava falando que o Corinthians estava aí com 14 jogadores, eu fiz uma contagem, o Flamengo tinha 13 jogadores da base à disposição nesse jogo ali. E, inclusive um que entra
faz o gol de empate que momentaneamente coloca o Flamengo na liderança do campeonato. Né, galera, como vocês viram aí, cara, eu não vou falar tanto assim, eu não acho o pilhado assim, que o Flamengo foi tão roubado assim no pênalti, eu acho que, cara, foi mão, foi pênalti, essa é a minha visão, essa é a minha concordância, sabe, essa é a minha opinião em relação ao pênalti, mas a minha opinião não é o que tá na regra, né, e o que tá na regra é muito aberto a interpretações, é isso que deixa revoltado, não tem um consenso, não tem um ponto, assim, fez isso, é mão. Não existe isso. Não tem isso. É muito interpretativo. Se fosse outro árbitro, poderia ter dado como não pênalti, uma mão acidental, um movimento orgânico, qualquer blá 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 que eles fossem falar. O Daronco deu pênalti. É isso que dá raiva. Não tem, cara, uma meta. É muito aberto a interpretação. Vai ter inúmeros lances. Campeonato ainda tem muito campeonato pra acontecer. E com certeza, durante os próximos jogos, vão ter lances parecidos, similares, se não iguais a esse do Davi Luiz, que o Daronco deu pênalti. Eu tenho certeza que algum juiz não vai dar pênalti, não vai entender esse lance idêntico ao que aconteceu com o Flamengo no jogo de ontem como pênalti. E aí que vai ter bufufu, vai ter ladainha, vai ter pano pra manga, porque não existe uma regra clara sobre isso. É muito aberto a interpretação. E é isso que dá mais raiva. Não necessariamente a decisão que o Daronco fez, mas porque não existe uma regra clara. Não existe um ponto. Isso é mão, isso não é. Isso é pênalti, isso não é. Isso é movimento orgânico, isso é movimento orgânico. Isso é pra pênalti, isso não é pra pênalti. Não existe isso. E é isso o que dá mais raiva, cara. É isso que revolta mais o torcedor. Não ter uma regra clara, não ter um consenso definido para o que é e o que não é pênalti. E a CBF parece que não se dá ao trabalho nenhum de criar isso. Seus árbitros já incompetentes se tornam ainda mais incompetentes com a falta de uma regra clara. Enfim, não vou me adentrar muito nesse assunto. O que já foi, já foi. E é o seguinte, cara, no próximo jogo do Mengão já é depois de amanhã. Pois é, o Flamengo, cara, tem uma sequência violenta de jogos, né? Hoje é dia 18, dia 20, às 20 horas, já tem um jogo do Mengão de novo. Um jogo importante, tá? Que é um jogo contra o Bahia. O Bahia tá na cola do Flamengo. Na classificação aqui, o Flamengo infelizmente perdeu o primeiro lugar pro Botafogo, né? O Botafogo acabou vencendo, o Grêmio acabou batendo o Grêmio e tá um ponto na frente do Mengão. Tá, cara, basicamente parelho. Tem um ponto na frente do Flamengo, mas o saldo de gols é o mesmo. Então se o Flamengo ganhar, vai abrir para 21 pontos. O Botafogo, caso perca, mantém 19. Caso empate, mantém 20. Caso ganhe, vai ficar na frente do Flamengo. O Botafogo tá um ponto de vantagem do Flamengo. Então o Flamengo tem que torcer o Botafogo perder e o Mengão tem que ganhar do Bahia. E o Bahia, que eu falei, tá na cola do Flamengo, tá? Flamengo e o Bahia estão parelhos, ambos com 18 pontos. A diferença é que o Flamengo tem mais saldo de gols do que o Bahia, né? O Bahia tem 4 saldo de gols, o Flamengo tem 8, tem o dobro, né? Então o Flamengo está vencendo o Bahia por conta do seu saldo de gols. É isso que tá mantendo o Flamengo na frente do Bahia. Então é um jogo importante. Se o Flamengo perder, o Flamengo vai cair para terceiro colocado e ainda vai, né, o Bahia ainda vai abrir uma vantagem de 3 pontos em cima do Flamengo, que vai ser difícil recuperar lá na frente. Então o Flamengo tem que vencer e no mínimo empatar, né, cara? Mas se perder, infelizmente, a chance também não é baixa. Estar o time do Flamengo, né? Mas, cara, essa é uma sequência de jogos violenta que o Flamengo tem que fazer mágica para conseguir vencer. Vocês viram o estado que estava o time do Flamengo hoje. O Ozinho falou: 13 garotos da base à disposição do Tite. Inclusive, um deles fazendo o gol de empate. Muita gente reclamou da acréscimo, mas, pô, se a pessoa tivesse visto o jogo, a cera que foi, a enrolação que foi o jogo, ia ter compreendido completamente o acréscimo que foi dado. O Flamengo, felizmente, conseguiu empatar no final, cara, 99 minutos o Flamengo empatou. Esse foi disputadíssimo, né? A sequência de jogos do Flamengo é depois de amanhã contra o Bahia, em casa, né? Dia 20, às 20 horas, depois dia 23, às 16. Em casa também, contra o Fluminense, vai ser no Maracanã, mas é Rio de Janeiro, né? Então vai ser meio a meio. Dia 26, o Flamengo vai enfrentar o Juventude, também
às 20 horas, encerra o mês de junho, no dia 30, às 18h30, contra o Cruzeiro em casa, no Maracanã. Essa sequência de jogos do Flamengo. Infelizmente, perdeu o seu posto de líder, né? O Botafogo acabou vencendo. Vencendo não, empatando com o Grêmio, né? Vencendo, sim, venceu. O Botafogo venceu. Tô confundindo com o Bahia. Venceu o Grêmio, o Botafogo que empatou com o Criciúma, o Bahia que empatou com o Criciúma. O Botafogo venceu o Grêmio 2-1, abriu esse ponto de vantagem em cima do Flamengo, né? Infelizmente, o Flamengo acabou perdendo sua liderança. O saldo de gols é o mesmo, mas como eu falei, é uma diferença mínima, cara. Um ponto que o Botafogo tá na frente do Mengão. O Bahia tá na cola do Flamengo. Se vencer o Flamengo na próxima, vai ser difícil recuperar. O Mengão vai acabar caindo pra terceiro, de primeiro vai cair pra terceiro, mas, cara, é uma sequência de jogos. Vai ter que fazer mágica pra conseguir tentar, né, ficar no G4, cara, porque o desfalque que o Flamengo tá, sem o Everton Cebolinha, sem o Alan, cara, tá complicado, certo? O Cebolinha, sem Alan, sem Igor Jesus, tá complicado. Léo Pereira, felizmente, retornou sem Igor Jesus. Tá difícil, cara, tá difícil. Fora as lesões, ainda tem as da Copa América, as convocações da Copa América. Então o Flamengo, cara, tá no estado lastimável. Vai ter que tentar segurar as pontas. Não vai ser nada fácil, mas vai ter que tentar segurar as pontas aí, pelo menos nesse período de Copa América, né? Quando vierem os principais jogadores, o Arrascaeta, o De La Cruz de volta, o Eric Pulgar, Matias Vinha, o Guilherme Varela, vai ser um ótimo reforço, mas até lá o Flamengo vai ter que fazer mágica para tentar manter uma boa posição no Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!